Olá, estamos começando mais um episódio aqui do ConnectCast e hoje eu trago como convidado o Dr. Darlan Porto, que é empresário e advogado societário empresarial. Darlan, seja muito bem-vindo ao ConnectCast e desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Kennedy. É um prazer estar aqui. Eu espero que a gente faça realmente um episódio muito intuitivo e que tenha muito conteúdo para que os seus ouvintes possam realmente aproveitar e desenvolver mais o seu conteúdo, principalmente na área societária e empresarial. Excelente. O Darlan, eu sou até suspeito em falar, porque tive a oportunidade de assistir uma palestra na qual ele era um dos palestrantes e foi um conteúdo muito enriquecedor, somente para mim que sou jovem empreendedor. E a gente entender como funciona a empresa e suas várias etapas é muito interessante. Porque quando a gente está ali naquela motivação, na abertura da empresa, a gente só pensa em uma coisa. Eu quero colocar a empresa para rodar, é o meu sonho e eu quero que essa empresa seja transferida, herdada pelos meus netos e parentes. E a gente sabe que na vida real não é esse mar de flores, na maioria das vezes. E a forma como o Dr. Darlan aborda essa perspectiva é muito interessante, né? Uma perspectiva real, mas dentro ali das coisas positivas que a gente consegue fazer caso uma empresa, por exemplo, venha chegar no período de recuperação judicial ou numa falência. A gente sempre inicia, Dr. Darlan, antes de apresentar você, todas as empresas que você está à frente, né, todo o seu legado empresarial, mas eu gostaria de saber por você mesmo, quem é Darlan Porto? Explica aí pra gente. É uma boa pergunta, viu? Às vezes minha esposa fala assim, eu tenho um marido que faz tudo, porque tem uma hora que eu tô numa empresa, tem hora que eu sou o advogado, tem uma hora que eu sou a pessoa amiga que vai resolver o problema de todo mundo, outra hora eu já tô com outra empresa, ela fala que se eu parar de pedalar eu caio, né? Então acabou que durante toda a minha vida eu sempre foquei muito na área empresarial, não uma opção necessariamente dita, mas foi mais por conta de influência dos meus pais, que já eram empreendedores. Então, por mais que eu tenha estudado outras matérias na faculdade, eu acabei por enveredar fortemente para a área empresarial e que isso acabou me formando, acabou me moldando, inclusive, na minha própria capacitação como advogado, porque surgiu aquele interesse diferenciado no societário, no empresarial, no comercial, matérias estas que geralmente os advogados não são muito felizes no estudo, não gostam muito, né, com salvas exceções, mas acabou me moldando como também jurista, e hoje eu sou muito feliz trabalhando não só como empreendedor, como também ajudando outros empreendedores no escritório a obter sucesso, a desenvolver e ser mais regular no mercado de trabalho. Excelente. Darlan, você citou aqui que essa herança, né, que você teve dos seus pais, essa vontade de empreender, ela mudou a sua forma de você atuar hoje, até na área jurídica. A advocacia, ela veio primeiro dos seus empreendimentos? Não veio. Para ser bem honesto, eu comecei querendo fazer um curso que mexesse com tecnologia. Então eu era muito apaixonado por números, cálculos, matemática, física, e nisso eu fui fazer computação na Federal do Piauí. Até me mandaram um vídeo recentemente, aqueles que vinha aquela musiquinha no rádio e falava assim, aprovados para computação de 2001. Aí eu falei assim, vão dedurar a minha idade, né, de 2001. E nisso apareceu lá meu nome, eu até fiquei meio emocionado. Mas eu fiz computação na Federal até o último período, quando eu realmente vi que eu não queria aquilo naquele momento. E que não era aquilo que estava me satisfazendo, apesar da paixão que eu sempre tive por números, né? Matemática, física, cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais ordinárias, álgebra linear, álgebra C, tudo para mim era muito fantástico. Mas não era aquilo que eu queria trabalhar no dia a dia. Eu larguei o curso de computação e fui iniciar direito. E quando fui iniciar direito, eu já estava trabalhando na empresa de minha mãe, né? Uma empresa Sevenplac que já tem mais de 40 anos no mercado. Sim. Então eu já ajudava na empresa e eu sentia muitas dores do empreendedor. Onde é difícil de empreender, onde é difícil de realmente desenvolver, quais eram os obstáculos, onde a burocracia realmente feria de morte o empresário. Então, quando eu fui para o curso de Direito, todo mundo apaixonado por Direito Penal, por Direito Civil, porque o penal é apaixonante na universidade. Só que eu não, eu gostava do empresarial, do comercial, daquilo que eu tive a oportunidade de viver, que eu tive a oportunidade de desenvolver,
mas que você, lendo apenas o livro, você acaba não tendo uma base de realmente aprender aquele conteúdo. Mas devido à minha experiência, eu consegui aprender com muita facilidade e me apaixonei pela área. Motivo pelo qual eu acabei enveredando completamente para o societário desde os primeiros momentos da advocacia e que hoje me trouxe uma bagagem suficiente, somada, concatenada a todas as empresas que eu já tive, para ter uma segurança de orientar o meu cliente de uma forma devida. Quando, após formado em Direito, já tive outras empresas, né? Todas elas, sendo muito franco, aplicando a técnica que eu passo para meus clientes, na qual a empresa, ela serve, que a gente está conversando sobre isso ainda há pouco, ela serve exclusivamente para dar lucro. A empresa é isso. A empresa não é só paixão, a empresa não é só amor. A empresa, ela é numérica. A empresa, ela tem que te trazer retorno. A atividade empresarial serve para dar lucro. Massa. Todo o restante, ele vai dividir um ecossistema necessário para você ser feliz no seu empreendimento, para você ter realmente paixão pelo que você trabalha. Mas essa paixão, ela tem os seus limites. E os limites é a saúde financeira da empresa. Muitos empresários pecam na hora de dar continuidade à empresa. Não sabem a hora de parar de empreender. E tudo isso, como eu disse anteriormente, é número, é pura matemática. Um diagnóstico bem feito da empresa, em que mostra como está o seu fluxo de caixa, como está seu faturamento, como está a saúde financeira da sua empresa, é capaz de evitar um prejuízo muito grande ao empreendedor. Entenda que o empreendedor, ele não vai enveredar, de repente, para um mercado de trabalho profissionalizante, para um mercado de trabalho no qual ele tem que entrar para um curso de direito, para um curso de engenharia, para um curso de medicina. Ele já está inserido no mercado de trabalho, muitas vezes com família, muitas vezes precisando ser o arrimo de família. Então não dá para esperar que o empreendedor largue todo aquele cenário de empreendedorismo e vá para uma faculdade, não que não seja possível, né? Não que não seja possível. Então ele tem que ter saúde financeira para continuar empreendendo. Que, diga-se passagem, no Piauí é o grande setor econômico que é o empreendedorismo. Então, ele precisa ter saúde financeira. Se ele acaba toda a saúde que ele tem naquele momento, como ele vai abrir um novo negócio? Como ele vai abrir uma nova empresa sem capital e como é que ele vai gerar novos empregos? Como ele vai fazer, como é que ele vai voltar a ser uma engrenagem daquela economia? Então, a saúde financeira ela é indispensável. A hora correta, realmente, de fechar o empreendimento pode permitir que você continue no mercado empreendedor. Então você precisa analisar, diagnosticar e saber, bem, minha empresa chegou até aqui. Nesse momento da dificuldade financeira, o que é que me falta? Eu digo o que falta. Às vezes falta expertise, às vezes falta corrigir erros, às vezes falta o gerenciamento do capital, que isso aqui, se eu começar a falar sobre gerenciamento de capital na empresa, a gente vai longe. Porque as pessoas não sabem como dividir, como dissociar o que é capital da empresa e o que é capital da pessoa física. Que se me permitir, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, se você faz um diagnóstico e você descobre qual o problema da empresa, você tem uma oportunidade de salvar o seu empreendimento. Se você, após fazer um diagnóstico, você não consegue vislumbrar o que está acontecendo de errado, a pior saída que você pode tomar é continuar com a atividade sem um norte. Continuar a atividade sem um plano de recuperação. Porque isso vai implicar em subtrair completamente o capital, tua força laboral, e você vai entrar numa situação de crise irreversível. Entenda que a empresa, como eu falei, ela serve para dar lucro. E dando lucro, você recebe o seu prolabore, assim como a divisão de lucros daquele empreendimento. Se você mantém a empresa só com amor, você não está fazendo nada. Porque se a empresa não te trazer recurso, ela está te subtraindo recurso. Por mais que você fale, mas eu empato no final do mês, eu estou levando, mas eu não estou perdendo nada. Você está perdendo. Você está perdendo tempo, você está perdendo força laboral, você está perdendo realmente capacidade de desenvolvimento. Então a empresa ela tem que gerar o resultado positivo no final do mês. Quando eu falei sobre a confusão patrimonial, com a diferença, o que seria tirar o lucro da empresa. As pessoas geralmente fazem a estratégia de padeiro, né? A estratégia de padeiro é aquele ataque, massa, defesa em bolo. Vai todo mundo pra frente, ataca, quando defesa, volta todo mundo. Assim. Não tem uma definição. Eles chegam lá e empreendem, conseguem formar estoque, se for uma empresa que lide realmente com estoque, consegue formar estoque, começam a vender. No final ele fala, eu consegui faturar 200 mil bruto no final do mês. Aí ele fala, agora deixa eu olhar o que é que eu tô devendo. Eu tô devendo 150 mil.
do que eu gastei. Aí ele pega os 200 mil, paga os 150, sobra 50, ele fala, vou deixar um capital de giro na empresa. Deixa ali 5, 10 mil reais na empresa e bota 40, 45 mil no bolso. Aí fala, isso aqui é o lucro, mas não é. Não é assim que funciona a empresa. Só que o empreendedor, ele precisa ser capacitado. Você foi capacitado na escola? Quando você estava estudando? Você aprendeu como abrir uma empresa? Como empreender? Quem me dera. E assim, se nós não aprendemos isso, como é que esse é o nosso maior setor? Como é que esse é o setor que mais emprega, que mais gera renda, que mais recolhe tributos? Quando nós vamos ser um médico, um advogado, a gente vai para a faculdade, a gente aprende a ser médico, a gente aprende a ser advogado. Será que empresário é só quem estuda administração de empresas? Não é. Todo mundo tem um quê de empreendedor. O médico abre uma empresa e é empreendedor. O advogado faz isso, o engenheiro faz isso. Às vezes o próprio hospital para o médico, o próprio escritório de advocacia para o advogado, ou então a construtora para o engenheiro. Mas todos, no fundo, são empreendedores. Só que ninguém te ensina a empreender. Ninguém te fala o que é o lucro da empresa. Que você tem um percentual, obviamente existe uma tabela dependendo da atividade, mas que ele chega até 32%. Então você não pode tirar um lucro acima de 32%. Se você tirar, você está ferindo a contabilidade da empresa. Sem contar que a divisão de lucros não tem incidência de imposto de renda. Mas se eu tiro acima, tem incidência de imposto de renda. O que seria o prolabore? Como é que eu me remunero na própria empresa pelo trabalho que eu exerço? Você tem que saber disso. Tem que saber as implicações. Tem que saber que se você botar um prolabore alto, você pagar uma taxa de imposto alto. Se você botar uma divisão de lucros, você pode subtrair o imposto de renda. Mas que a divisão de lucros tem que estar estabelecida no seu contrato social. De como é que você vai fazer essa divisão de lucros. Ela tem uma previsão e ela tem limites legais para isso também. Então, nessa hora, óbvio que um bom contador lhe ajuda muito, um bom administrador de empresa ajuda muito, mas o empreendedor tem que entender o que está fazendo. Porque no momento que ele não tem esse conhecimento, Kennedy, é inevitável que ele cometa erros, que ele cometa falhas. E esses erros, eles trazem punições gravíssimas. Quando você falha perante o fisco, você deixou de recolher, as multas são elevadas. As multas chegam a 100% do valor devido. Então note como realmente aquela falha pode nos trazer um revés sim, inimaginável. Até porque quando você falha, principalmente com o fisco, você não falha um mês. Você tem uma conduta que perdura pelo tempo. Aí você passou um mês, 2, 6 meses, 1 ano, 4 anos... E que nesses 4 anos que você tem de erro, quando o auditor chega que ele identifica o erro, você paga os 4 anos para trás. Mas você não está preparado para isso. Você dividiu o lucro daquele jeito, né? O que sobrou você botou no bolso. E que, inclusive, fere terrivelmente o próprio estado da empresa. As empresas mais comuns do mercado, isso aqui é importante, hein? Isso aqui vai ser importante porque todo mundo tem uma empresa limitada. Todo mundo que vai abrir uma empresa geralmente opta pela empresa de responsabilidade limitada, ou comumente chamada de limitada apenas. Sim. É uma empresa maravilhosa, realmente, se agir devidamente. Nós temos empresas individuais, nós temos empresa de responsabilidade individual, temos empresa limitada, temos as sociedades anônimas e por aí vai uma infinidade de modalidades que podem ser usufruídas. E se você for bem orientado, você vai achar que isso melhor se adequa à sua realidade. Mas por que a limitada é boa? É porque a responsabilidade dela é limitada ao capital social da empresa. Você vai abrir uma empresa e você fala, olha, eu tenho 100 mil para abrir a empresa. Esse aqui é o risco que eu, como pessoa física, eu quero correr. Eu quero correr o risco em cima de 100 mil. Uhum. Então, se eu escrituro, se eu faço a contabilidade correta da minha empresa com os 100 mil, no momento da falha da minha empresa, perante credores, perante créditos criografários e inúmeros outros créditos, eu conseguirei manter minha responsabilidade só até aquele patamar. Com algumas exceções, que é o caso de direito trabalhista, físico, porque eles acabam tendo uma outra teoria que não necessitam um erro seu para que ele ingresse no seu patrimônio. Mas você conseguirá manter sua responsabilidade nos 100. Aí até aí é perfeito, até aí é muito bom. Só que aí quando você chega na empresa, vai abrir a empresa e você fala assim, meu capital é 100 mil. Aí você constrói um prédio pela empresa. Aí você tem um prédio no terreno que não é estoque, é bem de consumo. Então entra na sua contabilidade como bem de consumo e o prédio vale 1 milhão. Aí fala assim, como é que eu tenho 100 mil de capital social e meu prédio vale 1 milhão? Aí como é que eu abro uma filial em cada um dos estados e meu capital social ainda é 100 mil? Como é que eu faturo todo mês 400 mil e mantenho em caixa, vamos supor que seja uma pessoa organizada, 50 mil de lucro todo mês, e o meu capital ainda é 100 mil.
Aí você começa a cometer falhas. E essas falhas fazem com que qualquer pessoa possa solicitar realmente que você faça uma quebra da personalidade jurídica, é um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Então você vai deixar a responsabilidade da empresa e vai invadir o patrimônio da pessoa física, porque ela não estava preparada, ela não se adequou, ela não teve a organização necessária, o conhecimento necessário para utilizar uma empresa limitada. Inclusive, como nós estávamos falando ainda há pouco sobre você pegar o lucro da empresa, o que mais causa desconsideração da personalidade jurídica é a confusão de patrimônio. Vou te falar aqui um exemplo, agora fácil, isso aqui é batata, isso que todo mundo faz. Você entra na conta da empresa e você fala, rapaz, eu tenho que pagar o carnê das crianças, do colégio das crianças. Aí você pega a conta da empresa e paga os boletos da criança do dia. Aí você vai sair para viajar, tá num dia 17 do mês, ninguém faz divisão do lucro de 17. Você bota mês a mês, semestre a semestre, bimestre a bimestre, ano a ano. Aí dá dia 17 você fala, rapaz, eu vou viajar com a família, preciso de dinheiro. Aí você vai lá na conta da empresa, 20 mil para minha conta pessoal, vou viajar com esses 20 mil. Isso é confusão patrimonial. E a confusão patrimonial gera a desconsideração da personalidade jurídica. Essas informações são importantes. Se você detém esse conhecimento, você se prepara. Você mantém a sua empresa preparada para que essa responsabilidade seja aquela e não inviabilize a sua vida pessoal no caso de insucesso. Mas é muita informação. Nós temos muito realmente a falar sobre esse tema. Eu confesso para você que eu fico entusiasmado quando eu trago profissionais como você, né? Como você citou, na faculdade a gente fica apaixonado por direito penal e confesso que durante a faculdade, eu sou formado também em direito, as matérias de direito penal, processo penal eram as que mais me encantavam. Mas enveredando aqui nessa vida empreendedora, a gente tem que adquirir, como você mesmo falou, habilidades que ninguém ensina a gente na escola. Ou a gente vai atrás ou passa por um perrengue aí em situações que às vezes a gente não consegue nem salvar a empresa se a gente passar por elas. E eu vejo que esse mundo societário, empresarial, ele é muito importante. Sim. Né? Tem termos que a gente trouxe outros profissionais aqui que eu nem sabia que existia, que eu fazia de forma errada, mas estava fazendo, mas eu não sabia que tinha um método, tinha até uma planilha para fazer aquilo ali, uma data, um período para fazer aquela ação. E aí me recai a necessidade de você ter profissionais, ou contador, ou próprio advogado, empresarial, desde o início para guiar aquele profissional. E você falou uma coisa que é interessante, que é sobre a questão do prolabore e a divisão de lucros. Sim. E aí eu queria saber, da sua parte como especialista, e já atua aí há alguns anos nesse segmento, qual é a diferença do prolabore, da divisão de lucro, e se existe algum período que eles devem fazer? É mensalmente, por semestre? Como é que funciona essa divisão? Ótimo, vamos lá. Prolabore é um pagamento pelo seu trabalho, ou seja, ele é uma contraprestação. Entenda que uma empresa ela pode ter vários sócios, Kennedy. Não necessariamente sócios que trabalhem na empresa. Uhum. Você vai ter o sócio que é só sócio investidor, você vai ter o sócio que trabalha mais, o sócio que trabalha menos. As áreas elas são distintas, então você pode ter um sócio que trabalha com algo muito simples e um outro que trabalha com algo muito complexo. Sim. E seria muito injusto eu remunerar esse sócio que trabalha com algo complexo igual ao que não trabalha ou que trabalha com a matéria mais simples. Então o prolabore é uma contraprestação pelo trabalho do sócio. Então você vai pagar ele mês a mês, em tese, não existe uma regra necessária de ser mês a mês, mas em tese, mês a mês, você vai pagar pelo trabalho que ele está exercendo na empresa. Aí qual é a diferença do prolabore para a divisão de lucros? De forma tributária, é a incidência do imposto de renda. Quando você recebe a contraprestação, você tem a incidência do imposto de renda. Então, prolabore ao desconto do imposto. Por isso que, geralmente, os sócios colocam prolabore, um salário mínimo, para tentar reduzir o imposto de renda. Só que quando você tem uma empresa muito bem organizada, muito bem estruturada, com vários sócios, começa a ficar difícil de você fazer isso. Porque você bota um imposto de renda para um prolabore de um salário mínimo, mas ele deveria ter recebido 20 mil reais pelo trabalho que ele exerceu. Aí você vai ter que modificar lá na divisão de lucros. Que hoje, por sorte, mal visto pela Receita completamente, mas existe uma possibilidade de repartição de lucro desproporcional, que não vai seguir a cota social da empresa. Porque a regra é que siga. Se eu tenho 50% da empresa e você tem 50%, a gente vai dividir por 2 o lucro gerado no exercício. Mas hoje nós conseguimos fazer essa divisão desproporcional às cotas ou às ações que estão registradas em nosso nome. Então, quando você passa para divisão de lucro, para evitar o bis em idem, para evitar aquela bitributação, você não paga imposto de renda novamente, porque a empresa ela paga imposto de renda.
Existe o imposto de renda de pessoa jurídica, chamado de RPJ, que é pago pela empresa em cima do faturamento ou então em cima do lucro. Isso vai depender, obviamente, se sua empresa ela é do Simples Nacional, se é lucro presumido ou lucro real. Matéria excelente para se falar também, viu? Maravilhosa. Essa aí o pessoal só sabe de nome, mas não entende as consequências disso, né? Então, você, dependendo da modalidade, você vai pagar imposto de renda e quando você vai dividir esse lucro, se eu pago imposto de renda novamente em pessoa física, quer dizer que eu paguei 2 vezes o imposto de renda. Aí eu gero bitributação, né? Seria o bis em idem, conhecido pelos operadores do direito. Então, o ideal é que você tenha um prolabore, dependendo realmente da atividade exercida pelo sócio, e que você tenha regras claras de como você vai dividir o lucro. Hoje existe uma estratégia maravilhosa, né? O pessoal é muito criativo, né? Brasileiro. Brasileiro é criativo demais, né? Inventaram uma estratégia nova agora de não dizer como vai ser dividido os lucros, né? Eles só falam assim, que os lucros podem ser divididos em períodos específicos, ou os lucros podem ser divididos de forma desproporcional a qualquer período. Então, eles deixaram de estabelecer, mas deixam a possibilidade de estabelecer o lucro. Aí, quem quiser que cuide para fiscalizar, né? Se aquilo ali é divisão de lucro mesmo, ou se você está tirando dinheiro da empresa. Porque tirar capital da empresa é muito grave. É muito grave. Você acaba tirando a responsabilidade limitada também da empresa. Você acaba perdendo o benefício. Porque, nota, a redução de capital é um processo que você faz perante a Junta Comercial do Estado do Piauí falando que está reduzindo o capital. Para reduzir o capital, existem os motivos para reduzir o capital. Ou é porque eu estou tirando um sócio da sociedade e eu não quero completar aquele capital do sócio, eu vou tirar ele e vou realmente eliminar as cotas dele. Eu pago para ele o valor das cotas e eu subtraio as cotas da empresa. Então, tirei um sócio. Ou porque eu mostro um prejuízo manifesto no exercício. Na minha contabilidade mostrou que em 2024 eu tive um prejuízo de 2 milhões. Eu tinha 3 milhões de capital social. Eu falo, vou subtrair 2 milhões do meu capital, só tenho 1 agora. Mas você não pode só chegar lá e falar assim, eu vou tirar dinheiro da empresa e botar no bolso sem escrituração. Porque senão, como é que eu vou dar a responsabilidade para a empresa se eu posso fraudar os números dessa empresa? Se ela tinha 500 mil para arcar com as dívidas com os meus fornecedores, de repente eu boto 300 do bolso e falo que ela tem 200. Então a responsabilidade limitada, ela realmente foi pro ralo, né? E para não perder o gancho, pra gente não esquecer, é importante demais você entender de como tributar. Apesar de que tudo vai mudar agora, né? Com o IVA da vida, então vai fazer uma alteração muito grande. Mas vamos falar do presente, que é o que nós temos palpável no momento. É muito importante saber como sua empresa vai ser tributada. Todo mundo gosta do simples, é fato. Sim. Porque o simples realmente começa com a carga tributária menor, alíquotas menores, são tabelados, ela cresce proporcionalmente ao seu faturamento global. Já nós vamos saber o que é um faturamento global. Só que aquela alíquota inicial, apesar de ela ser atrativa, ela pode trazer prejuízo também. Certa vez no escritório, chegou um cliente que trabalha com venda de ração e produtos para agricultura, né? NPK, né? Adubo, defensivos. É um material de um volume assim absurdo. Ele vende milhares de sacos. Sim. Só que, em contrapartida, ele recebe um percentual muito pequeno em cada produto. Então, o lucro dele é diminuto. Só que o volume faz com que ele tenha um bolo bom no final do mês. Uhum. E um artista ofereceu para ele transformar a empresa dele de tal sorte que ele fosse do Simples Nacional. Só que o Simples Nacional não quer saber quanto você está lucrando. O Simples Nacional quer saber quanto você fatura. Então, informação importante. Se você fatura muito, você vai pagar muito. Algumas tabelas começam ali com 4,8%, 6%, mas elas sobem. Elas chegam em 22%, 24%, 25% de alíquota. Então, se eu recebo 2% de lucro em cima daquele meu produto e vendo ele no volume, eu não posso ter uma tributação de 4%, 6%, 10%. Quer dizer que eu vou pagar para trabalhar. Nesse caso, você tem que enveredar para o lucro real. Estudar a possibilidade de você estar no lucro presumido. Mas no Simples, não. Outra situação que o Simples pode ser prejudicial: faturamento elevado. Se o seu faturamento é alto, também não compensa você ficar no Simples. O Simples leva em consideração quanto você fatura nos últimos 12 meses. É faturamento global.
E esse faturamento global não é só da empresa, Kennedy, note só. Não é só chegar e falar assim, essa minha empresa ela fatura 600 mil por ano, então vou botar ela no Simples Nacional. O Simples Nacional ele vai até 4 milhões e 800 mil no faturamento global anual. O anual não é de exercício a exercício, são os últimos 12 meses do exercício financeiro. Então, aí o que acontece? Eu falo, essa empresa fatura só 600 mil, ela está no Simples. Mas eu tenho uma outra que fatura 5 milhões. Aí fala, essa aqui eu tiro do Simples e essa aqui eu ponho no Simples. Não é assim que funciona. Ele leva em consideração todas as empresas que você tem, com algumas regras, obviamente. Tudo que for Simples Nacional, ele soma. Se eu tiver 10 empresas do Simples, ele vai somar o faturamento das 10. Porque ele interpreta que o Simples é um benefício fiscal. Então ele vai somar todos os benefícios que você possui. Assim que ele vai somar todas as empresas também que não são beneficiárias do Simples Nacional, mas que você tem acima de 10% de cotas ou ações. Eu tenho a empresa do lucro real, do lucro presumido, e eu tenho 20% das cotas dela. Então ali ela também vai somar. E vai somar todas as empresas no qual você é administrador. Para evitar a figura do laranja, de eu jogar uma pessoa para ser dono da empresa e eu ser administrador, ter poderes amplos e totais sobre a empresa, mas está no nome da pessoa para fazer sonegação fiscal. Então, se o somatório de todo aquele grupo passou de 4 milhões e 800 mil, a sua alíquota sobe. Se o faturamento da empresa foi muito elevado, a sua alíquota sobe. Se passar de 4 milhões e 800 mil, você sai do Simples. E o Simples ele é autodeclaratório. Importante, tá? É autodeclaratório. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, você vai sair do Simples. Você tem que dizer, tô saindo do Simples. Eu passei do faturamento. A única forma da Receita Federal de tirar o Simples é você botar uma atividade na qual não é compatível com o Simples Nacional. Você bota uma atividade complexa que não está nas tabelas do Simples, então como você não pode ser enquadrado, porque você adicionou essa atividade, você vai sair do Simples. Então, se você chega lá e não tem o cuidado e começa a faturar acima de 4 milhões e 800 mil e começa a arrecadar todo o tributo como se fosse simples, quando você acordar, você pode ter um bolo de tributo a pagar, uma carga, o fisco na sua porta com uma dívida enorme para você. Então, tem que se fazer o acompanhamento. Nessa hora que eu recomendo. Quer ter sucesso, não basta você ser descolado, não basta você ter conhecimento, cerque-se de pessoas que possuem conhecimento também. Cerque-se de um advogado, societário empresarial, tenha um bom contador. Um contador ruim pode ter certeza absoluta que ele é capaz de fechar qualquer empresa. Por isso, vá atrás de um contador realmente que seja competente e utilize os serviços dos profissionais. Porque, principalmente aqui no Piauí, a empresa é muito familiar, passado de pai para filho. Então, muitas vezes, ela não tem um administrador de empresa com conhecimento, ela não tem um advogado acompanhando e um contador que esteja fazendo mais do que a escrituração básica e o lançamento de folhas e notas. Mas é importante ter. Você falou ainda há pouco sobre abrir uma empresa, que eu achei interessantíssimo. Vai abrir uma empresa, procura um profissional. Pois é, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é um contrato social. Todo mundo sabe o que é. E todo mundo leva isso como se fosse um comprovante de endereço, como se fosse a cópia do RG, como se fosse um documento necessário para abrir empresa, e não é. E o que as pessoas fazem? Elas abrem a empresa sem ler o contrato social. Aí você tem 2, 3, 4 sócios na sua empresa e você não sabe nem o que é que rege a relação de vocês. Ou qual o regimento dos direitos de vocês para com a empresa. A empresa é uma pessoa jurídica diversa. Não se confunde com a sua. Você ali é proprietário de cotas dela. E pode não ser no futuro. Pode ter até penhora de suas cotas. Então, o contrato social, ele é isso. É o contrato que regula a relação dos sócios e do sócio com a própria empresa. E para isso, você precisa ter um contrato social que reflita a tua realidade. É como você fazer um terno bem alinhado a você. Você vai lá no alfaiate, ele vai preparar o terno, vai te vestir, aí você fala assim, ó, tá certo. Tá bem certinho, tá justo, me vestiu. Você pode até ir numa loja e comprar um terno e ele cabe em você. Aí quando você vai puxar o braço, ele dá uma apertadinha aqui no braço. Vai ser o teu problema com o sócio no futuro. Quando tu fala assim, rapaz, minha sociedade deu errado, aí você vai procurar como resolver. Aí você fala assim, eita, cara, agora eu encontrei aqui uma pera no meu sapato. Eu tenho um problema no meu calcanhar. É porque você não desenvolveu o contrato social como deveria ser feito. Ajustado à sua realidade, aos seus sócios e à relação dos seus sócios com a empresa. Excelente. Boas dicas, doutor Darlan. Confesso para você que eu, como jovem empreendedor, aqui para mim é uma aula, né? Tô anotando aqui tudo, praticamente a folha. Eu costumo dizer, doutor Darlan, que eu sou uma pessoa que sou muito beneficiada, né?
por essa profissão, por essa situação de entrevistar pessoas como você. Porque a maioria das dúvidas que eu trago aqui, lógico, né, a gente tem toda uma pesquisa do que as nossas pessoas que estão assistindo do outro lado têm interesse em saber, mas a gente também traz dúvidas da gente do dia a dia como profissional. Eu, por exemplo, tenho milhões de dúvidas aqui que se a gente fosse abordar todas as minhas dúvidas, eu acho que daria um podcast aí com mais de 5 horas, daria uma imersão aí com o Dr. Darlan. E eu queria perguntar algo para você, que você até já falou um pouquinho, mas eu queria que a gente pudesse detalhar. Como é que eu consigo separar esse capital do CNPJ, capital do CPF, que hoje eu percebo que a maioria dos empreendedores tem muita dificuldade com isso. Sim. Recente agora eu fui comprar questão de cestas básicas mesmo, né, lá para casa, e eu cheguei no finalzinho da tarde, né, no estabelecimento. Esse estabelecimento trabalhava com venda de verduras, frangos, e eu fui pagar com o Pix, a pessoa perguntou se eu não tinha em espécie. E aí eu disse que não, só tinha em Pix. Ela, não, porque a gente só tá aceitando em espécie. E eu achei um pouco estranho. Um pouco né, retrógrado. o porquê que aquela pessoa não queria espécie. E ela falou pra mim o seguinte, não, é porque eu só posso vender X por dia. E aí o restante aqui tem que ser espécie. E aquilo ali me gerou uma pulga, né, atrás da orelha. Existe alguma forma, por exemplo, geralmente são pessoas do meio que têm medo de sair. Existe um benefício assim tão grande para as pessoas terem esse medo de mudar? Existe. Existe realmente porque o MEI é uma forma de você sair da informalidade. Uhum. Então, antigamente, o que acontecia? Você ia ser um camelô, você não tinha uma empresa. Uhum. Começa que existem requisitos para você ter uma empresa. Você passa por uma série de fiscalizações, você tem que ter uma série de alvarás para que a sua empresa esteja formada. Aí você tinha um camelô, você tinha um autônomo, uma pessoa que vendia um brigadeiro na rua, você tinha a pessoa que fazia jardinagem, uma pessoa que fazia qualquer desenvolvimento laboral por conta própria. Então, tudo isso era na informalidade. Só que é muito negativo para o país, para a nação ter essa informalidade. Por N motivos, desde a previdenciária, desde dados, que dado é poder, né? Você precisa ter um conhecimento de quem é seu público, de onde está vindo a renda da população. Então eles criaram o sistema de e-mail para falar assim, olha, tá aqui. Você não pode dizer que não quer ser formal. É muito barato. Só que realmente o limite é muito baixo e tem projeto para aumentar. Você nota que hoje você tem limite para MEI, para empresas de pequeno porte, de médio porte, até seja em grande porte. Então esses limites, eles não estão acompanhando hoje o que nós temos de desvalorização da própria moeda, porque existe uma inflação, os produtos aumentam de preço. Sim. Então, se você vai começar a faturar mais, se o serviço está mais caro, vai chegar uma hora que você vai sair daquele limite com muita facilidade. E o patamar realmente é muito pequeno. Então, se ela faturar muito formalmente, ela não vai conseguir manter aquela atividade. Possivelmente ela devia estar com alguma máquina de cartão de crédito que recebe Pix também, né? Sim. Você bota o Pix ali pelo cartão, a pessoa colocou, entra em registro. Tem que notar que por muito tempo as pessoas fizeram sonegação de transferências de recursos. Hoje em dia não se pode fazer uma sonegação de uma conta recebida, por exemplo, no Pix. Pix, existe um convênio do Banco Central juntamente com a Receita Federal e que há um rastreamento das operações do Pix. Então, quando você recebe uma conta do Pix, você tem que emitir nota fiscal. Sob pena de cair na malha e ter que responder por aquela ausência da emissão da nota fiscal. Né? Então, essa divisão de o que eu posso faturar, ela realmente ocorre. Né? Só que se você começa a faturar mais, está na hora de você sair do MEI. Está na hora de você ir para uma empresa de pequeno porte, está na hora de você empreender de uma forma diferente. Até porque não é um benefício você permanecer no meio, em contrapartida, está respondendo por sonegação fiscal e entre outros atos futuramente. Né? Entendi. E como o empresário ele consegue fazer essa administração? Separar o dinheiro que é da empresa e o dinheiro que é CPF? Perfeito, vamos lá. De tudo que é vendido, de tudo que você tem de rendimento final, você não pode tirar todo o valor, como nós falamos lá na nossa conversa, né? Então, você tem um percentual. É importante que haja uma separação do que é conta pessoal e do que é conta da empresa. A conta da empresa ela vai ser toda escriturada. Você, no dia, fez o pagamento de 6 funcionários, você vai escriturar que teve o pagamento de 6 funcionários e esse dinheiro sai da sua conta. Você vai fazer o pagamento do aluguel, tem que ter lá pagamento de aluguel. E tudo isso tem que ser descrito na sua contabilidade. A escrituração vai ter que ter tudo.
Agora, nessas horas, o contador, ele se vira nos 30, parece o programa do Faustão, né? Ele se vira, porque ele entra na conta da empresa, aí o empresário mandou para conta própria, aí pagou uma coisa pessoal, o jardineiro da casa, o piscineiro, aí pagou o colégio da criança, foi numa lanchonete, aí de repente aparece lá, McDonald's, Burger King, aí fazendo a merchan aqui, né? Aí o cara fala assim, o que tem a ver a empresa gastando com McDonald's? Aí o contador tem que se virar e botar uma legenda para aquele gasto que entre na contabilidade, mas não pode. Se você escriturar direitinho, você vai ter os custos da empresa, vão estar todos lá. Aí eu preciso de dinheiro para minha subsistência. Na repartição de lucros e no Prolabore, eu encaminho esse recurso para minha conta pessoal e a partir de lá eu vou começar a usar o recurso aí indiscriminadamente. Aí o único seu limite é a sua esposa. A mim que não ouça isso. Anotem isso. Ei, Darlan, que perfeito, cara. Esse episódio ele tá ficando do jeito que eu imaginei que seria, né? Com todo o conhecimento que você tem. E agora eu queria falar sobre uma outra área que eu vejo que você também tem um entusiasmo muito grande de falar, que é sobre tecnologia, né? Sobre as famosas IAs. Eu queria saber qual é a perspectiva do Dr. Darlan para essa área, né? Que o mundo, não vou nem dizer estado, mas que o mundo está enveredando aí, principalmente depois dessa pandemia, que aumentou praticamente o acesso à internet, a tudo isso de forma bem mais rápida. Aí é um grande paradoxo na minha história, né? É um grande, porque eu comecei fazendo computação e aquela empolgação, e falei assim, vou sair da área, não quero isso para minha vida, e hoje me pego empreendendo nessa área também. Para mim é o futuro, tá, Kennedy? Assim, não tem como você deixar de se atualizar. E é algo que realmente muitos empreendedores falham, pecam, é deixar de se atualizar. Você entenda que o que antigamente nós precisávamos de N planilhas, de N analistas para poder fazer um levantamento de dados, hoje você chega numa inteligência artificial, para não dizer os nomes, você joga o comando e ela faz aquilo de pronto. Isso não é só no empreendedorismo, é em qualquer área. Na minha área mesmo como advogado, você pega um processo de 4.000 páginas, para você estudar 4.000 páginas, você demanda tempo. Sim. Hoje você joga na inteligência artificial e fala, resuma, eu quero saber do que fala. Quando vem um resumo de tudo, não é que você vá trabalhar só com resumo, mas quando você for procurar no processo, você sabe o que você quer achar. Você não vai mais preparar o processo do início ao fim para estudar infinitamente aquele processo. Então, assim, hoje o mundo é da IA. A IA, ela com o desenvolvimento dos processadores, com o desenvolvimento de placas de vídeos mais modernos, hoje a IA está assumindo um patamar na nossa vida, na sociedade, que hoje é capaz de uma IA conseguir dirigir carros, fazer entregas, de poder calcular planilhas, de poder escrever petições e contestações, coisas que eu nunca imaginei que ia acontecer, porque eu falei assim, na minha área de direito essa IA nunca vai me atingir. Como é que ela vai ler o processo e vai me dizer o que é que eu tenho que fazer? Qual a defesa que tenho que colocar? Hoje você pega um processo, fala, quero uma defesa sobre isso. Ele prepara a defesa, bota a jurisprudência, fala qual é o julgado, diz o que é que os doutrinadores estão falando. Então, assim, a IA ela não tem limite. Ao tempo em que ela é abastecida de informações, ela vai te devolver. Ela vai te devolver aquele trabalho, independentemente de qual seja. Hoje a IA consegue produzir vídeos. A IA consegue reproduzir fotos. Vozes idênticas. Vozes idênticas. Então, assim, o limite realmente é o céu, né? Você pode ver que nos últimos 2 anos nós tivemos um crescimento de IA de uma forma tão exponencial quanto nós não vimos há muito tempo. Porque se a nossa geração pegou ainda, Kennedy, aqueles computadores, o XT, né? Aquele computador verdão, assim, grande, disquete de 5 quartos, aquela coisa gigante, né? Que você ia gravar aquilo ali, cabia bits, ou acho que não dava 1 mega, que aquele outro era 1.44 mega, já era uma revolução. Então, realmente eram bits. Então o que acontece? Depois a gente passou para aquele disquete menorzinho, 1.44, depois os CDs e foi evoluindo. Só que nós pegamos essa revolução da informática na nossa época, na nossa geração, e ela chegou na planície, né? Chegou um momento que parecia que a gente não ia mais evoluir. Aí veio a inteligência artificial, falou, pá, vou te mostrar agora a nova geração de evolução. A inteligência artificial fez isso exponencial. Hoje as mensagens no WhatsApp, tem uma pessoa conversando contigo e não é um funcionário. É a IA conversando contigo. Hoje a IA é capaz de entrar em softwares e fazer contratações por você. Só basta ela ser treinada para isso. Então, hoje, me apaixonando novamente por essa área e não querendo ficar para trás, porque é importante isso,
nós vamos começar a utilizar a inteligência artificial não só para os nossos próprios empreendimentos, quanto também para desenvolver técnicas e ferramentas que sejam úteis para todo o mercado de trabalho e para toda a sociedade, né? Mas é fantástico. Eu costumo, sempre quando eu falar de IA, eu fico muito assim, entusiasmado e impressionado, né? Eu falo que se você quer ver o futuro da humanidade, comece a assistir filmes. Se a gente for perceber hoje, muitas das coisas que estão acontecendo na nossa realidade se passavam em filmes de 20, 30 anos atrás. É verdade. A impressora 3D. Quem diga é Skynet, tomara que não aconteça. Eu tô com medo de chegar um exterminador do futuro e do nada. Agora assim, a gente pode nem falar sobre isso direito, viu? Porque a gente falando sobre Skynet, daqui a pouco os novinhos vão falar: o que é Skynet que está? Eu fiquei impressionado com a minha primeira assim, experiência que me deixou mesmo assim impressionado foi um processo criminal. E eu peguei esse processo, né? Trabalhava no estágio, no início da faculdade, ali no comecinho, no finalzinho da faculdade, perdão. E na secretaria da primeira vara criminal, de Timon. E aí nós começamos naquele processo de transformar os processos físicos em digitais, né? Transformar todos em PDF. E lá eu coloquei o prompt, né? Que chama o comando de encontre divergência entre as testemunhas. Eu nunca vou esquecer aquilo na minha vida, cara. É incrível. Ele conseguiu encontrar uma divergência em duas testemunhas que foi o ponto X da tese que o advogado utilizou, né? Que lá era o processo inteiro. Aí eu fui ler o processo de, meu Deus do céu. Mas realmente é impressionante. É incrível a capacidade dela de interpretar. É impressionante. É como eu disse, eu nunca imaginei que a minha área iria ter uma interferência da inteligência artificial. Ao ponto de ela conseguir absorver a informação que está num processo, ela conseguir vetorizar tudo aquilo e está preparada para poder redigir contestações, peças, está preparada para contestar tudo aquilo que foi colocado na exordial. É incrível, realmente é incrível. E uma coisa que eu venho percebendo, Dr. Darlan, também, é que o nosso estado ele vem se adaptando também, né, a essa nova perspectiva. Recebendo feedback de parentes mesmo de fora, de outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo. Eles falam que de vocês aí estão no momento hype de vocês, viu? Toda hora aparecendo na TV, até no Fantástico, as inovações. Nós recebemos aqui o José Alves, né, que é da ETIP. Ele falou até sobre um aplicativo voltado para a saúde, que utiliza também inteligência artificial, e fora outros projetos que vem desenvolvendo. E pegando esse gancho aqui de tecnologia artificial, eu queria que você explicasse um pouco sobre a Trim Soluções. Essa empresa sua, ela atua em que segmento, assim? Exclusivamente em inteligência artificial. É uma empresa que vai criar ferramentas para que possam ser utilizados para poder facilitar a vida do usuário. Então, hoje nós temos inúmeras empresas que são de criação de softwares, até mesmo de ferramentas, mas nem todos utilizando a IA. Aí, nosso objetivo é exclusivo de desenvolver inteligência artificial que possa facilitar todos os outros procedimentos já existentes, né? E os que ainda estão por vir, né? Então, entenda que é uma pegada um pouquinho diferente de eu abrir uma empresa de desenvolvimento de software. Entendi. No qual eu preciso de algo para regular minha empresa, eu falo, tá aqui, eu vou fazer para ti um fluxo de caixa, um cadastro de cliente. Não é isso que nós estamos trabalhando. Mas sim, como tratar esse cliente, como ela vai conseguir solucionar as tuas dores, aquilo no qual eu preciso de muita gente, que eu preciso de mão de obra exercendo exaustivamente, que às vezes não consegue realmente atingir o cliente final. Se você chegar hoje no celular para fazer uma revisão do carro, você recebe uma mensagem automática, ninguém te manda uma mensagem. E aí a conversa com você, quando é que você quer? Que dia você quer marcar? Eu tenho tal horário, você escolhe o horário, você conversa, você marca, ela agenda. Então, isso é desenvolvimento por inteligência artificial. E que nos próximos anos eu estou extremamente curioso para saber em que patamar nós vamos alcançar, né? Porque a gente viu que para IA o céu é o limite. O que eu acho interessante que a IA trouxe foi a questão da autonomia, né? Porque, como você já falou, existem engenheiros de software que já desenvolvem a IA há muito tempo soluções digitais para a empresa. Mas o que eu percebo que a IA trouxe foi a autonomia, né? Você está aqui e você não precisava dar o comando para ela executar determinada ação, como, por exemplo, a revisão. Ela analisar
que o carro já está chegando num período e ela tomar a decisão de mandar uma mensagem perguntando se você já quer agendar. E aí depois daquele agendamento gera lucro para a empresa, porque a empresa vai gerar aquele... Sim, Então assim, eu sim. acho que é um período muito interessante. A gente está se caminhando aqui para o finalzinho desse episódio, doutor Darlan. Por mim eu passaria aqui a tarde inteira falando com você. Mas que bom. Eu acho até que isso merece um segundo episódio. Eu acho que a gente pode nós estamos à disposição. começar a negociar um segundo episódio, porque tem muita coisa aqui que eu gostaria de perguntar e por questão de didática do programa eu não consigo. Mas eu queria que nesse minuto finais você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão com dúvidas, por exemplo, nessa parte societária, qual o melhor momento para contratar um advogado, se ao abrir empresa, qual a primeira decisão que deve tomar. Então, esses minutinhos finais eu queria deixar reservado para você passar essa mensagem para eles. Excelente, Kennedy. Eu agradeço a oportunidade e eu sou muito, muito feliz e realmente quero muito dessa mensagem, porque o nosso empreendedor precisa desse conhecimento. Quando você vai abrir uma empresa, você precisa sim de ajuda especializada. Você não tem capital para contratar um advogado, um bom contador, mas ainda assim, procure os fomentadores das empresas no Piauí. Hoje nós temos a Invest Piauí fazendo um trabalho brilhante, fomenta. Nós temos Sebrae, nós temos SES, nós temos inúmeros órgãos do Grupo S que conseguem também ajudar. Então, procure alguém. Vá atrás. É gratuito. Você precisa adquirir conhecimento. Então, vai abrir a empresa? Vá atrás de estudar o seu negócio antes. A primeira coisa que você tem que fazer quando vai abrir a empresa é formar um plano de negócio. O plano de negócio é que vai dizer onde você vai atuar, com quem você vai atuar e de que forma você vai atuar. Você não pode entrar no mercado falando assim, eu vou abrir aqui uma empresa que vende água de coco na colher. Não vai vender água de coco na colher. Você vende até mel. Você já viu a pessoa botando mel na colher? Mas você não bota água de coco. Você vai vender o coco e você vai pensar, como é que eu vou vender meu coco? Eu vou vender o coco da forma tradicional. Eu furei o coco aqui, botei o canudo e vendo. Então onde é que você vai vender o coco dessa forma? Quem é teu cliente? É o cara que está na parada de ônibus? Que vai subir em cima do ônibus ali, vai subir no ônibus e vai estar com o coco na mão dentro do ônibus, não tem onde descartar o coco depois? Ou será que para aquele cara eu podia desenvolver uma embalagem ecológica que é fácil ele manusear? Então, você tem que ter um plano de negócio. Você não faz nada na sua vida sem planejar. Se você não planeja, você está fadado ao insucesso ou vai ter que contar com a sorte. Porque você tem que saber o que você está fazendo, para quem você está fazendo, quem é o seu público. Que é isso aqui, se eu for falar de público, a gente vai passar um outro dia só conversando sobre público, né? De gente que abre uma empresa e vai abrir na periferia e bota uma fachada que era para a zona nobre da cidade. Ou vice-versa, né? E aí você acaba atingindo um público errado e você não fica nem com um público nem com o outro. Mas vamos deixar para um outro período. Então, contrate um especialista, consulte um especialista, vá atrás de informação, existem pessoas para te ajudar, explore essa ajuda, faça seu plano de negócio e seja perseverante. Você tem que ter realmente resiliência e querer muito trabalhar. Empreender é gratificante, empreender traz bons resultados, só que empreender também te cobra esforço. E você precisa ser proativo para conseguir atingir isso. Excelentes palavras, doutor Darlan. Esse foi mais um ConnectCast. Contamos aqui com a presença do doutor Darlan Porto, que é advogado, societário empresarial e empreendedor nato. E que tem aí grande experiência nesse segmento, também na parte de inovação, tecnologias, IA. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no ConnectCast, você já sabe o local correto. Basta seguir as nossas redes sociais, coloca lá Estúdio Piauí Connect, é o mesmo também para o canal do YouTube e também no Spotify. Até mais!